Bom dia, meu bom Deus. Bom dia para os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais. Bom dia para toda a equipe espiritual responsável por este Evangelho segundo o Espiritismo. Pelos irmãos desencarnados que estão aqui neste momento, para mais um aprendizado. Bom dia para você que está ouvindo neste momento mais um ensinamento do Cristo. Vamos nos conectar com Deus para mais uma lição, um aprendizado. E que Jesus toque no nosso coração para que a gente possa compreender a mensagem de hoje, que a gente possa ter sabedoria e paz no coração. Que este dia seja um dia abençoado, com muita luz e muita paz para todos nós. A mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é a de número 287, que diz o seguinte: não espere sobrevir o desânimo ou a doença para recorrer à força interior. Dentro de você estão reservas inesgotáveis de bondade, resistência e esperança, prontas para a ação, não se justificando esperar os momentos graves. A todo momento, julgue-se forte, cheio de qualidades. Veja em você a disposição do espírito, a coragem e uma forte dose de ânimo. A perfeição vibra dentro de você. Pense positivo, sem fraqueza. Despertará uma alegria sem par, uma certeza no futuro e se ligará à felicidade, sentindo-a tocar no coração. A força interior é para a alma, o que o coração é para o corpo. Que assim seja. Meus queridos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o primeiro. Não vim destruir a lei. E o item é o 9. A nova era. Por um espírito israelita, em Mulhouse, 1861. Nosso amigo espiritual disse o seguinte: Deus é único e Moisés foi o espírito que ele enviou em missão para se fazer conhecido, não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento do qual Deus se utilizou para se revelar aos homens por intermédio de Moisés e dos profetas. As dificuldades e o sofrimento pelos quais passavam os hebreus serviram para chamar a atenção de todos, retirando o véu que impedia que as coisas divinas fossem conhecidas pelos homens. Nos mandamentos de Deus, revelados por Moisés, está o início da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiram o entendimento dos 10 mandamentos em toda sua pureza, mas nem por isso eles deixaram de ter sua importância e servir de farol para iluminar a humanidade no caminho que ela tem que percorrer. A moral ensinada por Moisés estava de acordo com o adiantamento dos povos que ela se propõe a esclarecer. Esses povos
com alma pouco evoluída, não compreendiam que para adorar a Deus não era preciso fazer sacrifícios sangrentos, assim como não compreendiam também a necessidade de perdoar os inimigos. Possuíam um notável desenvolvimento do ponto de vista material, das artes e das ciências, porém eram muito atrasados moralmente e não entenderiam uma religião que fosse totalmente espiritual. A religião hebraica oferecia-lhes uma representação semimaterial de Deus, pois enquanto os sacrifícios falavam aos seus sentidos, a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento da caridade e do amor ao próximo. Essa moral criará entre as criaturas uma solidariedade comum que vai preparar a terra para receber espíritos moralmente mais evoluídos. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, e o espiritismo é o instrumento do qual a providência se utiliza para fazer evoluir a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir para que se realize o progresso, que é a vontade de Deus. As ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade, que foram suas antecessoras. Porém, o desenvolvimento dessas ideias não acontecerá sem lutas, pois para chegar à maturidade serão necessárias muitas discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada essa atenção, os espíritos ficarão impressionados com a beleza de conviver com uma moral elevada. A ciência espírita lhes dará o ensinamento sobre a vida futura e lhes abrirá as portas para a felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Que assim seja. Pois é, meus amigos, Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, antes mesmo de enviar seu Filho para o planeta Terra, ele preparou o terreno. Por isso que ele enviou Moisés, com a missão de implantar perante os hebreus, que também foram os povos escolhidos por Deus, a sua moral cristã. Mas Moisés teve muita dificuldade com o povo daquela época, com os hebreus, devido ao sofrimento pelo qual eles passavam. Assim, Deus enviou para Moisés os 10 mandamentos. Mas mesmo enviando, aquele povo sofrido ainda não conseguiam compreender que para adorar a Deus não era preciso fazer sacrifícios sangrentos, como nosso irmão israelita aqui nos ensinou. Eles ainda não entendiam a necessidade de perdoar uns aos outros. Por isso até que Moisés também criou a lei mosaica e juntou com os mandamentos do Cristo e deixou que todos achassem que eram as leis de Deus, todas as leis de Deus. Então Moisés se foi e Deus enviou Jesus, esse homem tão iluminado e com o coração puro,
Passou a ensinar ao povo através de seus exemplos, apresentando para todos a palavra amor e o que ela significava. Jesus, ele trouxe a moral cristã mais pura e sublime, baseada no amor, ensinando assim aos homens a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas antes de Jesus partir, ele avisou, na verdade, né? Ele avisou que enviaria o Consolador. E tudo que Jesus fala, ele promete. Aí chegou o Espiritismo. Essa doutrina baseada também no amor, que vem através dos mensageiros de Deus, que são os Espíritos, dá continuidade dos ensinamentos do Cristo. Então, como disse nosso amigo aqui, o Espírito israelita, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Precisamos, meus amigos, aprender mais sobre a vida futura. Porque se Jesus enviou para nós o Consolador, é porque Ele sabe que precisamos aprender sobre a nossa verdadeira morada. Estamos aqui de passagem neste plano, mas nosso espírito é eterno. Então precisamos nos dedicar cada vez mais aos ensinamentos do Cristo, os ensinos sobre a vida futura, aprender mais e se dedicar mais sobre o que é o Espiritismo, o que os nossos irmãos espirituais vêm através de psicografia nos alertar, nos ensinar. Nós precisamos disso, porque a gente não vai ficar aqui na terra como semente. A gente precisa voltar para casa. Vamos pedir a Jesus que cada vez mais Ele toque em nosso coração e que a gente abra os nossos olhos e enxergue aquilo que Jesus está nos ensinando. Vamos agradecer a Ele por mais este ensinamento, agradecer ao nosso irmão, o Espírito israelita, que Jesus o ilumine cada vez mais. Agradecer a Deus, a toda a equipe espiritual responsável por este trabalho, aos nossos anjos guardiões. Agradecer a Deus por estarmos vivos, por mais um dia de nossa vida, pela família que temos. Agradecer a Deus pela comida que chega todos os dias à nossa mesa. Agradecer pela saúde, pela doença, pela alegria, pela tristeza, porque tudo tem uma razão de ser e tudo na vida passa, nada fica aqui neste planeta. Vamos agradecer a Deus por ter enviado Jesus para estar conosco sempre. Ele nunca nos abandona. Vamos pedir a Jesus que nos dê força nos dias que a gente acorda com uma tristeza, que não sabe dizer o motivo. Mas Deus sabe o porquê de tudo. Então vamos parar neste momento que a gente está se sentindo assim e vamos fazer uma oração pedindo a Jesus que nos dê essa força para que a gente possa sair desse sentimento de angústia, de tristeza, que às vezes não tem uma explicação. E aí, em alguns momentos,
uma oração, com muita fé, a gente sente a presença do Pai misericordioso, nos abraçando, nos auxiliando e nos ajudando a seguir os nossos caminhos, segurando em sua mão. Que este dia seja abençoado para todos, com muita paz e com Deus no coração de cada um de nós. A mensagem final diz o seguinte: antes de dar a largada para as correrias e preocupações que preencherão o nosso dia, façamos uma reflexão sobre o que realmente nos importa e quais os frutos que irão gerar. Se bons, se ilusões e frustrações futuras, se dores e doenças, e principalmente se são tesouros falsos, que o tempo destruirá e nos trará a amargura da perda de uma vida mal vivida, sem o devido valor ao que realmente nos acompanhará após a entrega do nosso corpo ao pó. Meditemos quais experiências levaremos, se boas, alegres e de muito amor, ou um legado de dedicação a tudo que ficou por ser efêmero. Que nosso dia seja realmente o presente que seja vivido com alegria. Que Deus esteja conosco. Assim seja, assim é e assim será.